Temos um encontro marcado, nosso Deus foi elevado, fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, a água que nos faz renascer, o sangue que nos torna irmãos, vem do coração de Deus o clamor. Sejam Meu irmão, minha irmã, minha saudação de paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta tarde de graça, nesta tarde de salvação, neste encontro nacional do nosso Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Minha saudação de paz a toda a família carismática, a todos vocês, irmãos e irmãs, que também fazem parte deste serviço de comunhão. Esta família espalhada pelo mundo inteiro e chamada a ser um em Cristo. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, e eu fui convidado para refletir com vocês o tema da unidade. Neste nosso encontro, cujo tema é o amor de Cristo nos uniu. Sim, mais do que um tema, é uma verdade de salvação. O amor de Cristo nos uniu. E para falar sobre a unidade, eu, logicamente, tomo o texto do Evangelho de São João, capítulo 17, a partir do versículo 21, um texto já conhecido por todos nós. É a oração sacerdotal de Jesus. Quando na última ceia, Jesus, ele profere esta oração ao Pai. Uma vez que ele estava para cumprir a sua missão de Messias Salvador através de sua Páscoa, de morte e ressurreição, Jesus celebra com os seus discípulos a Santa Ceia, institui o sacramento da Eucaristia, fala sobre a importância do mandamento do amor. E aqui, nesta oração sacerdotal, dentre tantas coisas que ele pede ao Pai, ele pede a unidade. João 17, versículo 21. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Sejam assim consumados na unidade, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim.
que eles, todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Irmãos e irmãs, somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, somos chamados a viver no amor do Senhor. E a viver concretamente esse amor uns para com os outros. Recebemos de Jesus o mandamento do amor, e a vivência desse mandamento é fundamental para a nossa salvação. Crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus Salvador, significa concretamente no dia a dia viver como discípulos de Jesus através do testemunho do amor fraterno. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como discípulos de Jesus, nós também temos essa convicção que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus uno e trino. Nesta oração sacerdotal, Jesus pede ao Pai que nós, discípulas de Jesus, sejamos um como Ele e o Pai são um. E isso é possível, irmãos. Apesar das nossas diferenças, isso é possível, justamente porque nós recebemos o Espírito Santo. Fomos criados à imagem de um Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para viver, em primeiro lugar, essa comunhão de amor com Deus, fundamental para a nossa salvação. E no amor de Deus, na graça da comunhão com Deus, vivenciar esse amor uns para com os outros. Sim, irmãos e irmãs, porque nós recebemos o batismo no Espírito, porque somos membros desta família carismática, como é importante fazer valer o dom da vida nova, a graça da efusão do Espírito Santo, por uma vida de comunhão, por uma vida de unidade. Nós não podemos, de modo nenhum, como discípulos de Jesus, como homens e mulheres criados à imagem de um Deus que é uno e trino, trino e uno no amor, nós não podemos, como homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo, permitir que a divisão, que os partidarismos, que os guetos nos dominem, nos escravizem. Não podemos. Devemos fazer valer o nosso novo nascimento no Espírito por uma vida de unidade, custe o que custar. Jesus pediu para todos nós um dom precioso, o dom da unidade. Ele pediu ao Pai, e esse dom nos foi concedido pelo poder do Espírito Santo. Interessante que São Paulo apóstolo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, ele diz assim: da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. O Espírito Santo nos é dado também para nos socorrer em relação, por exemplo, ao dom da oração. Não sabemos o que pedir. Não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E nós cremos, irmãos e irmãs, que aqui há um fundamento para a oração no Espírito, para a oração em línguas, o dom de línguas.
é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Se o Espírito ele vem, ele nos é dado para nos socorrer em nossas fraquezas, por causa do pecado, por muitas vezes, infelizmente, nós não apenas vivemos uma desunião, uma ruptura de amor na comunhão com Deus, mas também nós vivemos uma desunião, uma ruptura de amor em relação aos nossos irmãos e irmãs. A desunião, os partidarismos, aquela obsessão diabólica por ser de um partido, por ser de um grupo. E essa obsessão diabólica que me leva a desconsiderar o valor do outro grupo, da outra comunidade, o valor que são os outros irmãos. Isso é resultado do pecado, irmãos. Isso é consequência do mal do pecado em nossos corações. Por isso o Espírito vem em socorro às nossas fraquezas, para libertar os nossos corações do mal do pecado, da desunião, de modo que sejamos homens e mulheres promotores de unidade. Homens e mulheres que fazem questão de levar as pessoas a uma experiência de salvação, uma experiência do amor de Deus. Homens e mulheres que fazem questão de, pela evangelização, fazer com que as pessoas verdadeiramente professem com a vida, testemunhem com a vida que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E, portanto, homens e mulheres que no amor de Deus fazem questão de viver o dom da unidade, de testemunhar a presença de Deus entre nós por meio da unidade. Eu gostaria de ir finalizando esta reflexão, trazendo para vocês, irmãos e irmãs, um documento, que é um documento do Papa São Paulo VI, a exortação apostólica Evangelii Nunciandi. Está aqui nas minhas mãos, esse documento do Papa Paulo VI. A Evangelii Nunciandi é um documento fundamental para a história da Canção Nova. Vocês já devem ter ouvido o Monsenhor Jonas Abib testemunhar o quanto que esse documento é precioso para a Canção Nova. O Papa Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, ele fala sobre a evangelização no mundo contemporâneo. E no número 77 de Evangelii Nunciandi, ele diz o seguinte: a força da evangelização virá a encontrar-se muito diminuída se aqueles que anunciam o Evangelho estiverem divididos entre si, por toda espécie de rupturas. Vejam bem, a evangelização fica comprometida se os cristãos, os discípulos e discípulas de Jesus, estiverem divididos entre si. Isso é muito sério. Não residirá nisso, pergunta o Papa Paulo VI, não residirá nisso uma das grandes adversidades da evangelização nos dias de hoje? Na realidade, se o evangelho que nós pregamos se apresenta vulnerado, se apresenta distorcido, manipulado por querelas doutrinais, por polarizações ideológicas ou condenações recíprocas entre os cristãos, ao capricho das suas maneiras de ver diferentes acerca de Cristo e acerca da igreja, e mesmo por causa das suas concepções diversas da sociedade e das instituições humanas, como não haveriam aqueles a quem a nossa pregação se dirige vir a encontrar-se perturbados, desorientados, se não escandalizados?
que sejam um, para que o mundo creia. E quando, infelizmente, movidos pelo pecado, nós não promovemos a unidade, pelo contrário, mas divisões, partidos, separações, querendo eliminar o outro só porque o outro pensa diferente, bem, aí a evangelização fica comprometida. Continua o Papa Paulo VI. O testemunho espiritual do Senhor, o testamento espiritual do Senhor diz-nos que a unidade entre os fiéis que o seguem não somente é a prova de que nós somos seus, mas também a prova de que ele foi enviado pelo Pai, critério de credibilidade dos mesmos cristãos e do próprio Cristo. Como evangelizadores, nós devemos apresentar aos fiéis de Cristo não já a imagem de homens divididos e separados por litígios que nada edificam, mas sim devemos propor a imagem de pessoas amadurecidas na fé, capazes de se encontrar, para além de tensões que se verifiquem, graças à procura comum, sincera e desinteressada da verdade. Sim, irmãos e irmãs, a sorte da evangelização anda, sem dúvida, ligada ao testemunho de unidade dado pela igreja. É por isso que nós pedimos a Jesus, nosso Senhor e Salvador, que Ele rogue ao Pai por nós, para que no poder do Espírito Santo possamos ser um, como Ele e o Pai são um, de modo que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Que sejam um, é o que eu quero mais. Que seja um, é o que eu quero mais. O teu amor é que nos torna capazes, sem medo algum, se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o teu Espírito é quem age e faz. Vamos juntos pedir, irmãos e irmãs, essa graça de um novo batismo no Espírito Santo, para que sejamos fiéis ao apelo de Jesus ao Pai, que sejamos um, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Sim, peçamos agora essa graça de uma nova efusão do Espírito Santo, porque o amor de Cristo nos uniu. É essa graça que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Uma nova porção do Espírito, que nós, a partir dos nossos corações, sejamos libertos de toda divisão, de tudo aquilo que nos divide, de tudo aquilo que nos separa do vosso amor, da comunhão convosco, ó Pai, que é o pecado. Nós renunciamos ao pecado e pedimos que o Espírito Santo renove em nossos corações a graça da comunhão convosco, a graça de nós cultivarmos dia após dia, pela oração, pelos sacramentos da igreja, a comunhão de amor convosco, para que realmente possamos também nós, discípulos de Jesus, viver unidos, e que a nossa comunhão, a nossa unidade de amor seja instrumento de conversão, instrumento, testemunho de conversão, para que outros creiam, para que outros verdadeiramente se convertam a Jesus como único Senhor e Salvador. Por isso, ó Pai, nós vos pedimos, dai-nos o Espírito Santo, batizai-nos no Espírito Santo, e que possamos ser homens e mulheres do Espírito, promotores de unidade no mundo em que vivemos, na igreja da qual nós somos parte, nesta igreja na qual nós fomos inseridos pelo batismo, que sejamos um, ó Pai, sejamos um em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Maria
sem medo algum. Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o teu Espírito é quem age e faz. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.